Com o que vocês trabalharam? Qual foi o tema do grupo de vocês? Quais foram os principais conceitos que vocês aprenderam? E como vocês trabalharam? Como foi esse projeto do Pequeno Cientista? O principal conceito foi se era possível descobrir um indivíduo por meio de comparações. Por exemplo, aqui primeiro a gente teve que começar do início. A gente estudou o DNA, aí a gente viu que era uma amostra biológica. Aí a gente descobriu como extrair esse DNA dessas amostras. A gente fez a gente primeiro fez a PCR, que é tipo um clone do DNA, e a gente correu no gel de eletroforese e depois a gente fez as comparações. No meio das nossas aulas, a gente teve que descobrir um caso, como que foi feito, ou quem eram os suspeitos, as evidências. Tava tudo montadinho e a gente mesmo que foi lá descobrir. Aí aqui eu tava falando de polimorfismo, que é o que difere uma pessoa da outra. Porque na parte do DNA tem a parte que todo mundo é igual e tem a parte de DNA que a gente é diferente. Tem 3 tipos de polimorfismo e eles só são chamados de polimorfismo porque eles estão são mais de 1% da população que tem, senão é só uma mutação aleatória. Aqui a gente tem 3 tipos de polimorfismo: o de SNP, de microsatélite e o de mini satélite. O de SNP, você tem a sequência e você sabe que tem que ter timina e adenina. E aí você vê uma guanina e uma citosina, você sabe que é um polimorfismo. O de microsatélite, ele vai de 2 pares de base nitrogenada a 6. E o de mini satélite vai de 10 a 15 pares de base nitrogenada. Vocês fizeram esse processo de investigação criminal, né? Vocês acham que ele pode se assemelhar de alguma forma ao processo de investigação científica? Por exemplo, quando vocês estavam fazendo essa investigação, o que vocês procuravam para encontrar o suspeito? Isso é similar a você encontrar talvez alguma resposta da ciência? Como que vocês veem essa relação? Bom, a gente encontrou mesmo foi as amostras, né? A gente foi lá, a gente montou mesmo uma cena e a gente foi lá e tinha tipo umas amostras mesmo, né? Aí a gente pegou várias outras coisas que até estão presentes aqui, as evidências, e a gente começou a analisar elas e começou a ligar mesmo, entendeu? Alguns acontecimentos do caso, do crime que a gente investigou. Vocês utilizaram 2 técnicas de DNA aqui, uma da PCR, né, e uma da eletroforese. Elas são equivalentes? Para que funciona? Como serve cada uma? A PCR, ela é para você fazer uns clones para ter só a parte de polimorfismo, porque se a gente for ficar repetindo a parte em que nós somos iguais, não vai ter sentido, porque aí se correr no gel, que é a eletroforese, vai ter a parte que a gente é igual, se comparar não vai descobrir quem é o suspeito ou quem é o pai. Então a gente tem 3 etapas e a gente tem que colocar primer, DNTP, que são as bases nitrogenadas, e ataque polimerase. Primeiro a gente coloca num ciclo de 35, depois a gente coloca para desnaturar, que a gente aumenta a temperatura para 95. Depois o anelamento, que é o primer achando o local de polimorfismo, e ataque polimerase, ela faz a extensão, ela pega o DNTP e vai ligando. Aí faz isso 35 vezes, aí você tem bastante, não sei se pode chamar de clone, mas várias cópias do DNA, e aí a gente corre no gel de agarose. No gel a gente coloca do negativo para o positivo, porque o DNA ele é negativo, e aí os que tiverem aqui no comecinho, eles são maiores dos que tiverem corrido mais, porque o gel ele é tipo uma esponja. Se as partes fininhas é como se fosse a água, ela passa rapidinho e consegue chegar até o fim. E as partes mais longas, que é pelo mol, elas ficam mais para cima. Para conseguir fazer o sequenciamento de DNA e essa comparação que vocês me explicaram agora, parece que é um processo que envolve bastante aparelhagem, envolve bastante dinheiro, talvez, tempo. Por que eu não poderia simplesmente usar, talvez, a impressão digital? O DNA tem alguma vantagem? A impressão digital não é considerado assim, uma amostra em si, né? Então a gente não ia conseguir pegar a digital e pegar tipo
o DNA da pessoa, o que a gente queria, né? Então, a gente não poderia usar o DNA.